Vídeo 07. O homem é feito à imagem de Deus, Deus está em nosso coração e o reino do céu está dentro de nós. Primeira parte, que são os princípios comuns a todas as religiões. Então vamos ver esse princípio de Jeffrey Moses. O homem é feito à imagem de Deus. O que querem dizer os textos sagrados quando afirmam que o homem é feito à imagem de Deus? Talvez que o homem tenha sido criado com uma complexidade e um poder infinitos, ou que, entre todas as criaturas, tem livre-arbítrio para escolher seus caminhos na vida. Somos capazes tanto de nos elevar para alcançar os pensamentos mais refinados dos anjos, como de nos degradar ao nível dos animais irracionais. Talvez, acima de tudo, essa máxima indique que temos a capacidade de testemunhar e avaliar objetivamente nossas próprias ações. Podemos julgar o que nós fizemos. Podemos administrar a justiça. Podemos aprender, mudar e crescer. Podemos ensinar os nossos filhos e registrar os nossos melhores pensamentos e intenções em textos que influenciarão futuras gerações. Essas são atividades divinas quando comparadas com as capacidades de todos os outros seres. Deus deu ao homem todo o necessário para refletir a sua própria natureza, inteligência, criatividade e uma excepcional autoconsciência. Quando usamos essas qualidades para entender e orientar nossas ações, tendo como parâmetro as verdades comuns a todas as religiões, podemos começar a apreciar a divindade dentro de nós e a conduzir nossa vida de modo a irradiar essa compreensão aos que nos rodeiam. O judaísmo diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O islamismo: o homem foi moldado à própria natureza de Deus. O sikhismo: ó homem, a imagem de Deus ele é. Taoísmo: o Supremo dá ao homem a sua expressão e lhe dá a sua forma. Cristianismo: não sabes que és santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Bahaísmo: eu te criei, gravei em ti a minha imagem e revelei a ti a minha beleza. Outro princípio: Deus está em nosso coração. O imortal habita no coração de cada pessoa. Essa presença tranquila está sempre dentro de nós. É a voz silenciosa no centro de nossas almas. É a consciência mais íntima que nos guia e nos apoia nos momentos mais difíceis. Muitos de nós perdemos contato com esse silêncio interior. O mundo que nos cerca parece detestar o silêncio. Ele nos atordoa com barulho excessivo, as pessoas falam demais e não se preocupam em ouvir as outras, não há espaço para reflexão. Nesse frenesi incessante, o ruído e a pressa conspiram contra a possibilidade de um contato mais profundo com o nosso mundo interior. A gentileza e o respeito são desconsiderados e a vida se torna incômoda e desgastante. O simples silêncio, que é a base da satisfação e da paz, parece distante e até mesmo sem sentido. Para superar essa situação, encontre um lugar calmo e sente-se. Relaxe o corpo, concentre-se em um foco e medite.
Reze pedindo orientação. Não se apresse, você irá aos poucos descobrindo que os seus desejos são bastante simples e elementares. Repita esse procedimento com muita frequência. Os complicados problemas do mundo muitas vezes nos fazem pensar que atingir a realização pessoal é algo complexo e difícil. Mas, ao contrário, é algo simples e natural, porque nada é mais íntimo do que de nós do que de Deus. Do que Deus. O shintoísmo diz o seguinte: se mantivermos incorruptos nosso coração, isso é Deus. O sikhismo: Deus está escondido em cada coração. A luz dele se encontra em todos os corações. Cristianismo: não sabes que és santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Hinduísmo: Deus é a luz de todas as luzes e resplandece, além de toda a escuridão da nossa ignorância. Ele é ao mesmo tempo conhecimento, é objeto do conhecimento e encontra-se no coração de todos. Islamismo: o coração daquele que sabe e por isso crê com toda a convicção é o trono de Deus. Jainismo: que ele possa sempre residir dentro do meu coração, o eu supremo, o Deus único de todos os deuses. Terceira máxima, terceiro princípio: o reino do céu está dentro de nós. Os melhores aspectos da vida quase sempre estão ocultos. A doçura de uma laranja se esconde no interior de uma casca amarga. A semente de uma árvore, da qual a vida brotará, protege dentro de uma casca rígida. Podemos caminhar sobre a terra sem saber que existe um vasto tesouro escondido nas profundezas do solo sob nossos pés. Desde a mais tenra infância, nosso sentido reage às sensações externas. Sem orientação e compreensão, corremos o risco de passar toda a vida apreciando o mundo apenas pelo aspecto exterior. Mas as verdadeiras riquezas da vida residem dentro de cada ser humano. Se soubermos valorizar a sabedoria do passado, o poder da oração e, acima de tudo, a meditação profunda, seremos capazes de nos unir a Deus no silêncio interior. Quando atingimos esse silêncio, ele começa a se irradiar sobre todas as nossas atividades. No dia em que um número significativo de pessoas começarem a irradiar seu silêncio interior, o céu começará a ser visto na terra. Vamos ver no cristianismo. O reino de Deus não aparece visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Confucionismo: o que o homem pouco evoluído busca está do lado de fora. O que o homem evoluído busca está dentro dele mesmo. Budismo: se pensas que a lei está fora de ti, não é a lei absoluta que estás seguindo, mas algum ensinamento inferior. Sufismo: se os seres humanos conhecessem seus próprios segredos ocultos, jamais olhariam para qualquer outro lugar em busca de felicidade e paz. Hinduísmo: Deus permanece oculto no coração de todos. Sikhismo: Deus está no teu coração e, no entanto, tu procuras por ele no deserto. Segunda parte, vamos ver as considerações messiânicas a respeito destes três princípios. Inicialmente, eles estão amplamente abordados, para quem quiser ver, no volume 3, que é o homem da coleção Filosofia Religiosa do Messias, Deus ao Reino do Céu na Terra, que eu já citei anteriormente. Convém registrar que também para os próximos 7 vídeos, vamos ver o seguinte, ó. Um ponto, uma consideração messiânica, é que no fundo a causa do paraíso está dentro de nós. Eis o que o Meixo Sama diz: basta o homem querer para que o mundo se converta em paraíso. Caso contrário, ele faz do mundo um inferno. Esta é a verdade. Outro ponto: o homem é superior por ser filho de Deus e ter liberdade ilimitada. Todos os judeus têm uma coisa em comum:
a convicção de que todo homem e mulher, em virtude apenas da sua natureza humana, é um filho de Deus e, portanto, possui direitos que até mesmo os reis devem respeitar. Uma máxima rabínica diz que uma pessoa, quando caminha pela rua, é sempre precedida por um coro invisível de anjos alertando: abre caminho para a imagem de Deus. O livre-arbítrio do homem é uma pedra angular do pensamento hebraico. Eis o que o Meixo Sama diz. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi feito à imagem de Deus, o que é uma verdade inegável. Todo ser humano é filho de Deus e, como tal, traz em si uma natureza divina, uma semente individualizada do próprio Deus. Deus concedeu ao homem a liberdade infinita. Eis a verdade. As outras criaturas, como os animais e os vegetais, gozam de liberdade limitada. Aqui se percebe a superioridade do homem. Falar da sua liberdade é dizer que ele ocupa o ponto médio entre os dois extremos, o animal e o divino. Uma outra consideração messiânica. O homem é um cosmo pequeno. Mas desde a antiguidade que o homem é considerado um pequeno universo. Meixo Sama chegou a dizer: iluminado pela luz de Deus, percebi que existia um abismo à minha frente. Alguns princípios a mais que poderiam ser acrescentados. Um ponto, por exemplo, seria soberano da terra, que representa a Deus. Assim, para conduzir a administração da terra e de todas as criaturas, Deus criou o homem como seu representante. Nesse sentido, o homem é uma manifestação divina. Por conseguinte, a missão do homem é realmente de suma importância. Como ele nasceu para concretizar o ideal de Deus sobre a terra, é conscientizando-se disso que se converterá no ser humano verdadeiro. Pode-se dizer assim, que a terra é o mundo do homem, do qual ele é o protagonista, ou seja, todas as coisas entre o céu e a terra existem em função do homem. Em primeiro lugar, elas preservam a vida humana. E, em segundo, auxiliam a missão de cada pessoa. Um outro ponto: agente de influências da natureza. O vento, a chuva, são ações purificadoras do espaço entre o céu e a terra, causadas pelas máculas acumuladas no mundo espiritual, isto é, impurezas invisíveis. Dispersá-las com a força do vento e lavá-las com a chuva é finalidade da tempestade. Mas que máculas são essas e de que forma se acumulam? São máculas formadas pelos pensamentos e palavras do homem. Pensamentos que pertencem ao mal, como o ódio, a insatisfação, a inveja, a cólera, a mentira, o desejo de vingança, apego, maculam o mundo espiritual. Palavras de lamúria, inclusive em relação à natureza. Último ponto: os futuros 3 espíritos do ser humano. Talvez na transição do ser humano para ser divino, passasse também pela modificação nos 3 espíritos, sendo que o espírito secundário deixasse de ser animal para ser homem, enquanto o espírito guardião de antepassado humano para divino, ou seja, para um Deus. Ou seja, os habitantes já passaram do estágio simplesmente humano para o divino. Manifesta-se então a consciência divina no homem, o que o torna metade homem e metade divino. Portanto, difere da civilização atual, onde o ser humano é metade do homem e metade animal. Na próxima vez vamos ver o vídeo 8, onde que se toca em 4 princípios. Muitos caminhos levam a Deus, é melhor conhecer-se primeiro e criamos nosso próprio destino. Colhemos aquilo que semeamos. Até a próxima.